Então, vamos dar uma tocadinha aqui, vamos lá, segundo round, tá? Mas eu queria fazer uma retificação, né? Aqui, ó, bem simples. Antes eu dei o exemplo aqui de códigos, né? Códigos que os humanos usam na linguagem, as gírias. Aqui no caso aqui, foi lacrada, tá errado, né? Ah, a pessoa lacrou, né? Acho que todo mundo sabe, né? A pessoa lacrou, ela se saiu muito bem, né? Bah, matou a pau. Alguém que foi lá, sei lá, falar em público, foi tocar um instrumento, bah, lacrou, deu um show assim, super, super. Então, desculpa a falha aí, tem nada de foi lacrado. É que eu tava pensando em foi cancelado, né? Essa história na internet aí de, né, as pessoas dizem, esse aqui eu vou cancelar, né? Então, barra lá as pessoas que algumas pessoas não querem mais ouvir outras e já era, tá? Beleza, então, a gente estava vendo todo esse arsenalzinho aqui, né, essa quantidade de elementos que compõem a linguagem humana, né? Mas afinal de contas, né? Pô, se a gente faz tudo na vida, né? Aprende desde pequenininho, né? O A mais B mais C, aprende tudo a caminhar, a falar, a se expressar. Quem é que vai estudar tudo isso aqui, né? E aí que tá. E por que vai estudar, né? Então tem duas ciências, né, que se dedicam a estudar a linguagem humana. Por que é importante isso, né? Porque a linguagem humana ela é extremamente criativa, inventiva, ela é imaginativa, ela é em todos os sentidos, assim, ela é muito complexa, ou seja, você pode dizer e fazer coisas através do que se fala, através da comunicação, você pode fazer 1 milhão de coisas com intenções as mais variadas. Portanto, a linguagem humana, para as duas ciências aí, principalmente, né, mas não são as únicas, mas que vão se dedicar ao estudo profundo, né, de entender os signos, os significados, a intencionalidade da fala, né, os discursos, que agora a gente já vai ver, né, propriamente o que quer dizer o discurso. Quem vai se dedicar a isso, a tudo isso, vão ser principalmente a linguística, né, e a semiótica, tá? Mas a gente já vai ver isso aqui agora, logo em seguida. Agora, a gente só vai dar uma reprisada num negócio aqui que tem que ter ficado muito clarinho para você, né? Que é a relação de o que é um signo e o que é o significado. Ficou claro para ti? Signo são sempre os objetos. O objeto, só o objeto. Aquilo que está sendo observado no mundo, por ti, por qualquer pessoa. Signos. Bota isso aí. Agora, eu repeti bastante antes, lembra? Agora, os nomes que se dão para as coisas, os nomes, né, que a gente dá para as coisas, são os significados. Não confunde, hein? Lembra aí? Tudo isso nós falamos, né? Esse objeto aqui, ele é um objeto, que poderia muito bem ainda não ter um nome. Ele poderia não ter um significado. Mas no momento em que se atribui um nome para ele, o nome é microfone. Microfone é o significado. O objeto em si é o signo. Beleza? Ficou bem clarinho isso aí. Por que é importante? Porque agora, aí você também entendeu os códigos, né? Tarará. E muito importante, a carga de intenções, intenções que sempre toda a expressão humana carrega.
Sempre há intenções. Não se faz nada em termos de expressão humana sem ter uma intenção, né? Beleza. Agora olha só aqui, ó. Agora nós vamos ver duas expressões que volto para esse ponto aqui, que você nunca mais esqueça. O que que é o significado e o significante? Ó, o que que é o significado e o que que é o significante? Pô, significado eu já sei, né? Significado é o nome da coisa. É, não é isso que você faz? Né? Se por exemplo, não pega só nos objetos, tá? Pega no comportamento das pessoas também, tá? Digamos que, sei lá, que alguém faz um movimento ruim contra você com a mão, ou alguém te esbarra na rua, sei lá, para qualquer coisa você pode perguntar qual é o significado disso. Ou se você vê cenas de violência, às vezes que não dá nem para a gente entender bem por que que aconteceu aquilo, por que que alguém está fazendo aquilo, o que que a gente pergunta? Qual é o significado disso? Qual é o significado? Ó, tu quer saber o significado, tu quer uma explicação, tu quer uma definição do que significa aquilo, tá? O que significa o signo em si. Por exemplo, o esbarrão, alguém, sei lá, levantar a mão para mim, sei lá, alguém falar duro contra mim e eu nem, digamos assim, eu nem conheço a pessoa, de repente a pessoa pega e fala muito mal comigo, né? Esse falar mal dela comigo é o signo, é o signo. Agora eu vou perguntar, eu vou querer saber o quê? Qual é o significado disso? Percebeu então? Então o significado é sempre o nome. Opa, mas agora tem uma expressão nova aqui. Qual é que é? Significante. Opa, mas por quê? Complicou. Não, 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 não complicou. Esse significante aqui é o signo. Beleza? Ele pode ser chamado de significante. Então olha aqui, ó. Olha só essas coisinhas aqui. Né? Percepção humana. Você tem aqui no primeiro quadrinho, quem é essa criatura aqui? Ah, imagina, né? É um búfalo, não. Temos aqui o objeto, brincando, né, claro. O objeto. Temos um objeto aqui. Ah, professor, mas isso não é um objeto, isso é um ser vivo. Não, não, galera, só que quando a gente está falando em linguagem, tudo pode ser objeto. Olha, te liga aí, ó. Muda um pouquinho, entendeu? A conversa. Ó, tudo pode ser objeto. O comportamento violento de uma pessoa contra mim, ou o jeito dela falar, pode ser um objeto. O olhar estranho de alguém para mim que eu não estou sabendo bem qual é o significado, ó, o olhar dessa pessoa é um objeto, entendeu? Então, qualquer signo, qualquer objeto é um signo, tá? Então quando a gente fala objeto, pode ser seres vivos, seres, né, vivos, pode ser um comportamento, tudo é signo, tudo é signo. E tudo vai em busca de um significado, beleza? Então aqui nas nossas duas palavrinhas, signo, quem é aqui é a palavra significante, mesma coisa. Então, quem é o significante aqui nessa figura? Quem é o signo aqui? O signo é a figura que nós estamos vendo. Qual é o significado dessa figura, dessa imagem, desse ser, desse objeto, entre aspas, observado pelo ser humano? O significado é galinha. Segundo, mesma coisa. Quem é o significante aqui? É esse objeto aqui. Tá, mas qual é o significado? Ou seja, a explicação, a definição do que é esse signo. Esse signo se define com o nome de bola.
Então, o significado é bola. O terceiro objeto. Esse terceiro signo, qual é o significado dele? Tênis. Um par de tênis. Quarta figura, ou objeto, ou signo. Temos aqui o quê? Um signo. Significado? Carro. Temos aqui o quinto objeto. Quinto signo. Significado? A palavra caneta. Caneta é o que define esse signo. Temos aqui o sexto, a sexta imagem, ou sexto objeto, ou sexto signo. Qual é o significado? Árvore. E agora? Se eu te mostrar isso aqui, é verdade que nós temos aqui É verdade que a gente tem aqui um signo? Sim, né? Por quê? Porque a gente tem um objeto que a nossa percepção, a percepção humana, alcança. Sobretudo para o caso de visão, como a gente tem a visão, nós estamos vendo. Para um cego, evidentemente, ele terá que ter outras habilidades, outras formas de perceber signos desse tipo. Aí é outra história. Mas nós estamos falando pelo sentido de toda pessoa que tem o sentido da visão. Mas tu está olhando para isso aqui, para esse signo aqui, para esse objeto, tu está olhando para esse signo aqui o tempo todo. Tu até pode imaginar alguma coisa, não é verdade? Sim, tu pode imaginar. Faz aí um esforço, daqui a pouco a tua imaginação, eis aí uma coisa fabulosa, né, na mente humana, que é a imaginação, né? Isso a gente vai falar mais adiante, como são importantes os estudos sobre isso. Imagina a gente sem imaginação. Meu Deus do céu. Nem sei como seria a vida. Ok. Voltando então, até agora eu estou conversando aqui contigo e tu olha para esse signo aqui, para esta imagem, para este objeto e tu não consegue mencionar, dizer qual é o significado disso aqui. Nem eu, porque eu inventei essa imagem aqui. Contudo, ela não tem nenhum significado. Este signo aqui, este signo não tem um significado. Acho que ficou bem claro, né? Não tem como a gente se embaralhar. Claro que linguagem é uma cadeira que em muitos cursos, né? Em muitos cursos superiores, não é só, enfim, um curso de sociologia ou filosofia, ou enfim, em alguns cursos da humanas, mas em vários cursos, né, do ensino superior, linguagem é uma disciplina muito dinâmica, ela é muito vasta, o estudo da linguagem humana, né? Por isso, porque a linguagem humana, pelo que nós falamos, ela se ela é capaz de milhões de coisas, né? Então tá beleza, tá aí, ó. Aqui temos estes e mais milhões, bilhões de signos que têm nome, portanto tem um significado, portanto tem uma definição, tem nome, e tem algumas coisas, muitas no mundo, que de repente não tem ainda
significado. Então estão aqui os significantes, que são as coisas, os objetos da percepção, os significantes ou signos e os seus respectivos significados. Galinha, bola, tênis, carro, caneta, árvore. Beleza. Olha lá. Vamos então aqui, se chegando mais para o final. Olha lá, temos duas ciências que especialmente, não exclusivamente, mas especialmente estudam a linguagem, ou a gente pode dizer, né, as várias linguagens humanas, que é a linguística e a semiótica. Olha aqui, ó. Aí eu reservei aqui para ti esse linkzinho aqui, ó. Olha lá o que é a semiótica. A semiótica é o estudo dos signos. Portanto, todos os objetos, né, sejam objetos coisas ou objetos seres, ou sejam objetos até os comportamentos, tudo sendo objetos, né, de estudo. A semiótica é o estudo dos signos, que consiste em todos os elementos que representam algum significado e sentido para o ser humano, abrangendo as linguagens verbais e não verbais. Anota bem isso aí, ó. Linguagem verbal e não verbal. A semiótica, tá? Ela busca entender como o ser humano consegue interpretar as coisas, principalmente o ambiente que o envolve, certo? Dessa forma, estuda como o indivíduo atribui significado a tudo o que está ao seu redor. Os objetos de estudo da semiótica são extremamente amplos, consistindo em qualquer tipo de signo social, por exemplo, seja no âmbito da artes visuais, música, cinema, fotografia, gestos, gestos sociais na sociedade, religião, moda, tudo que você imaginar, né, vai ser tema de estudo pela semiótica, tá? A semiótica, então, é o estudo dos signos, né? Semiose, Charles Peirce, que é o cara que estudou muito, que fundou praticamente a semiótica, que é estudar os signos do mundo e, portanto, a linguagem, a extensão, as várias coisas que a linguagem humana pode fazer. Ele criou esse termo semiose, que vem de sêmen, né? Porque o sêmen, na verdade, é o sentido de semente também. É aquilo que reproduz algo. Então, a semiose é a base da linguagem. A semiose é o signo em si, né? Aquilo que está no chão da linguagem, aquilo que precisa ser entendido. Não importa se é uma coisa que uma pessoa fala, não importa se é um gesto que alguém faz, não importa se é uma dança, não importa se é um texto de literatura, não importa se é um acorde num instrumento qualquer, tudo pode ser interpretado. Todos os signos. Por que interpretado? Porque toda a produção de signos, né, e a percepção humana dos signos na linguagem, tudo tem uma intencionalidade. Esse que é o negócio, tá? Então, bom, a gente falou da semiótica, e a gente vai ver ali depois agora um gráfico ali que mostra como a semiótica engloba tudo, mas tem a linguística. Uma linguística está se referindo à língua, né? Opa, mas língua é uma coisa que está num campo, ela está subordinada ou ela está inserida num conjunto da semiótica, que é o conjunto dos signos e da linguagem humana em geral. A linguística se refere mais, então, é a ciência que estuda a linguagem verbal humana. Portanto, a função
de um linguista é estudar toda e qualquer manifestação linguística como um fato merecedor de descrição. Opa, então linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal. Se tudo que eu estou verbalizando, que tu verbaliza, que o mundo verbaliza pela fala, que é um tipo de linguagem, o que é verbalizado pode ser também escrito, né? Então a linguística vai estudar tudo que está ligado tudo que está ligado ao idioma, à língua, à prática de um idioma, de uma língua, de uma linguagem especificamente verbal, que pode ser escrita também, né? Mas agora aqui, ó. Então, agora você sacou que a semiótica é o estudo mais geral e amplo de todos os sinais e, portanto, inclusive da linguagem, das linguagens, né, ou da linguagem em geral, não verbal. Não verbal. Imagina que tu está ouvindo sei lá, por exemplo, se você botar um despertador para tocar do teu celular, precisa acordar amanhã cedinho e tal, tu bota o despertador. Aquele sinal, olha aí, ó, voltando o termo, aquele sinal que não deixa de ser um signo e que tu consegue identificar como o quê? Como um sinal que tem uma função do quê? De te despertar, tá? Aquele sinal propriamente, o sinal mesmo, o sinal em si. Tu não vai conseguir escrever sobre aquilo. Tu consegue dar um nome para esse sinal, é ou não é verdade? Qual é o nome que a gente deu para esse sinal sonoro, no caso? Despertador. Mas o sinal, aquele barulho que tu está ouvindo, tá? Tu não consegue botar isso no papel. Como é que tu vai escrever isso que tu está ouvindo? Não. Então esse sinal sonoro, tá? Ele é uma linguagem não verbal. Agora, o nome, o significado desse barulhinho, o significado o nome é despertador, ou sinal de despertar. Aí se torna uma linguagem verbal. Beleza? Estranho, né? Ou não, não sei como é que você está vendo. Mas, e assim, ó, no campo dos gestos humanos, por exemplo, existem muitos estudiosos que se dedicam à semiótica em geral. Mas a semiótica ela é muito ampla, por exemplo, gestos humanos, né? Se eu fizer, sei lá, um gesto do tipo assim, se eu fizer esse gesto, né, sei lá, contraindo a minha face, o que eu estou passando tem uma intenção. Tem uma intenção. Eu posso estar passando algo com uma intenção, certamente estou. E tu que está recebendo essa imagem está interpretando. Agora, tu não vai ter, num primeiro momento, se tu pegar, né, se eu fizer uma cara assim do tipo, sei lá, na hora tu vai pensar, a cara que eu acabei de fazer, tu não sabe bem qual é o significado. O que será? Alguma coisa que chamou a atenção do Luiz? Será que é algum cacuete dele? Que negócio é esse? Você vai procurar o significado dessa mensagem que esse sinal, que é um signo também, o objeto cara aqui, o objeto fazendo toda aquela expressão e que tendo uma intenção, né, você vai querer saber o significado. Então é gigantesco isso, ou seja, a semiótica então estuda, a linguística estuda, né, a linguagem
verbal, especialmente, humana. E a semiótica vai estudar a linguagem total de todos os sinais possíveis de interpretação da linguagem humana. Vamos fechar aqui então agora? Olha lá, ó, a linguística e a semiótica. Por isso que eu coloquei aqui, né, pessoal? Ó, eu coloquei semiótica como sendo aqui engloba tudo mesmo, tá? E dentro do total da semiótica, você tem a linguística, e a linguística como estuda especialmente as linguagens verbais, ou aquelas que passam também para escrita, elas têm uma fonética. A fonética o que que é? O som, o fonema. Fonema é o som, Tudo tem som na linguagem verbal. Som do R, o som do S, o som do B. Imagina nós lá aprendendo a falar, alfabetizar lá quando a gente era pequenininho, B, 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 né? Ou M, 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 tentando imitar o som para a criança pegar. Então, fonema é o som. E a sintaxe? A sintaxe. A sintaxe é a regra. A sintaxe é a regra. Pensa assim, ó, em sintaxe na nossa linguagem verbal. Se eu falar cutuco na vela, tô livre, ponto, nada, sem. Se eu falar um negócio desse, tu não consegue entender. Tu ouviu o som, não ouviu? Tu ouviu fonética, tu ouviu fonemas, vários sons. Mas, tão, fim, só, meu, nada, meu, sim, não, cá, sei. Não tem sintaxe nenhuma no que eu falei. Tu não consegue entender porque não tem sintaxe. O que é a sintaxe? A regra, que estabelece o quê? Uma ordem nas coisas. A sintaxe estabelece a regra, a ordem das coisas. Né? Por exemplo, eu posso dizer, em geral, a gente escreve o nome da pessoa e depois o verbo. Né? Paulo escreveu. Paulo escreveu um livro. Eu poderia dizer essa frase assim, ó. Livro escreveu Paulo. Ou livro Paulo escreveu. Como a frase é pequenininha, tu até poderia deduzir que, tá, eu acho que eu entendi, mas não faz o menor sentido, né? Então, o que acontece em tudo isso que eu falei errado? Eu simplesmente quebrei com a sintaxe, eu quebrei com a regra de ordem. A sintaxe é a regra que estabelece uma ordem de uma coisa, por exemplo, na língua. Ah, mas só tem sintaxe, só tem uma regra de organização só na língua ou na que a gente fala? Não. Aí você poderá ver aí o nome sintaxe para um monte de coisa, sabe? E aí, mas sempre com o sentido do quê? Né? Sei lá, você pode pegar, vou pegar um exemplo aqui meio rápido agora que me ocorreu. Você pode falar alguma coisa do tipo assim, qual é a sintaxe do crime, do criminoso, do bandido? Pô, uma das sintaxes do bandido é, se me delatar, tá morto. Né? Olha aí tem uma sintaxe. A sintaxe o quê? É uma regra, é uma ordem, é uma organização que está por trás do pensamento de algo. Beleza? Então não é só na língua, não é só na escrita, não é só na forma de a gente organizar a nossa fala, tá? A sintaxe é a regra mesmo. E a morfologia? Pô, morfologia é morfos, é a forma, tá? É o estudo das formas das palavras. Por exemplo, morfologia das palavras, né? A morfologia das palavras é quando tu pega a forma das palavras mesmo, né? Por exemplo, se você disser morfologia,
Qual é a forma, um dos elementos da forma dessa palavra, da própria palavra morfologia? É que ela tem morfologia. Ela tem 5 sílabas. Essa é a forma dela. Se você pegar a morfologia da palavra, sei lá, caderno, um dos aspectos da forma da palavra caderno, da morfologia da palavra caderno, é caderno. Ela tem 3 sílabas. O que mais você pode dizer sobre a forma da palavra caderno? Que ela tem uma vogal, cader, tem mais o E e tem mais o O. Então ela tem 3 vogais. K, D, o R e o N. Tem 4 consoantes. Essa é a forma da palavra, então morfologia. Tá? Então a linguística vai lidar muito com isso, porque ela está estudando todas as formas da linguagem verbal. E a semântica? Semântica, que palavra, né? Te lembra disso? Semântica é o quê? Basicamente, vamos deixar bem resumidinho aqui, é o sentido que é expressado. O sentido. Né? Então você lê um texto qualquer, você percebe qual é o sentido dele. Você vê uma pessoa falar, você vê qual é o sentido dela. O sentido do que ela está falando. Não é isso? O sentido transmitido. Então, semântica está sempre ligado ao sentido. Olha com que sentido essa pessoa está escrevendo isso aqui. O que ela está me passando? Essa mensagem está passando o quê? A pessoa está falando tal coisa lá. Né? Sei lá, se alguém vem e diz assim, olha, com o coronavírus, sabe, vai morrer metade da população da Terra. Uma coisa que você vai pensar agora, nesse momento, é o quê? Qual é o sentido do que essa pessoa está dizendo, né? Não só qual é o sentido, mas também com que sentido ela está falando isso, né? Então essa é a semântica na linguagem verbal, tá? E a linguística também vai estudar a linguagem verbal, a linguagem verbal em sociedade e cultura em geral. Né? Então a linguística vai entrar também no campo da análise das letras, né? Das letras das músicas, né? Quero dizer, por exemplo, pode entrar em qualquer campo. A linguística ela pode estudar o teatro, a literatura, ou seja, tudo que está sendo verbalizado em linguagem verbal dentro da sociedade e sendo produzido culturalmente, no caldeirão cultural. Agora, e a semiótica? Como a linguística se ocupou, né, de todo o campo, o imenso universo da linguagem verbal, a semiótica vai se ocupar do resto, que ainda tem mais, que são os sinais e os signos não verbais. Né? Se você vê o seu celular tocando e vê só uma luz piscando, aquilo ali é uma linguagem não verbal. Claro que aquilo ali tem um nome, que nem era a história do despertador. Tem um nome, é uma luz piscando para me avisar que tem alguém me ligando. Não, essa já é uma descrição verbal, beleza? Verbal. Mas nós estamos falando de uma outra coisa antes disso. Não é do significado. Nós estamos falando do signo em si, a luz piscando. Né? Esse é um sinal, é um signo, é uma percepção, um objeto que está ali. O próprio sinal é um objeto, a luz piscando, né? Não é só o celular que é um objeto, mas o próprio sinal, a luz piscando, tá? E portanto não é verbal,
né? A sinaleira. Você vai atravessar uma rua aí, né, em Nova Prata, você, sei lá, se você está a pé, você vai atravessar quando bater o vermelho, por quê? Porque o cara que está vindo no carro vê o vermelho, ele para. E aí você, que está a pé, passa. Então a comunicação que ocorreu aí entre tudo, intermediada por um sinal, que também é um signo percebido, que é o que? A cor vermelha, tá? Que foi padronizado, que se fosse vermelho, poderia ter sido uma outra cor que tivesse inventado, né? Sei lá, vamos botar, sei lá, podia ser uma cor roxa, tal, mas se convencionou que o vermelho na sinaleira é um sinal de pare. E esse sinal, esse signo percebido, sinal mesmo, tá? É uma linguagem não verbal, tá? Bom, a gente já estendeu bastante, mas eu tenho uma preocupação enorme de que ficasse essa parte aí, parece bem complicadinha, talvez, né? Mas eu queria que ficasse muito claro para você, tá? Tomara que tenha ficado. Além disso aqui, eu estou passando um videozinho que é bem legal de ver, onde só vai repetir várias dessas noções para você perceber o que é, afinal, o estudo da linguagem. Tudo isso porque nós estamos no nosso objeto do conhecimento, dentro da nossa filosofia do segundo ano, entrando nesse grande, nesse imenso, nesse tema total que é o que? A linguagem. Tá? Depois a gente vai ir para outros campos, dentro das linguagens, tanto verbal como não verbal. Beleza? Desculpa te cansar, tomara que tu tenha aproveitado aí essas noções que são muito importantes. Olha, pouca gente, até no ensino superior, entende bem essas coisas aqui que nós estamos falando, hein? Essa aqui é a real. Grande abraço aí, obrigado por tudo, viu? Grande abraço, te cuida aí.